eu, você e Nádia, fazer os comentários, e Nádia passa para o pessoal os meus comentários e ver o que é que dá aí nessa história toda. Pode ser, Nádia? Quem só conversou comigo foi a Eliane, disse que teve um problema, mas que ela já está entrando na aula. Os demais, ninguém respondeu. Tá bom, mas vamos aguardar só um pouquinho mais. Eu vou tirar minha imagem aqui para não ficar gastando banda desnecessária. Boa. Eu vou cortar a minha também. Eu liguei porque, para não ser mal educado, você estava aí, eu digo não. Não, tranquilo, sem estresse. Cadê, meu Deus? Cadê? Achei. Entrou alguém. Pô, entrou alguém. Foi, eu ouvi um barulhinho. Foi exatamente a Eliane, como o Nádia falou. Eliane. Boa noite. Eita, não compartilhei minha tela, não. Ainda não. Estava aqui escrevendo aqui na tela, achando que estavam acompanhando por aí. Zé, melhor quadro do mundo é uma tela touch, vice, bicho? O teu computador é touch, é? Não, o computador não é não. Mas aí, como eu precisava de uma tela touch, eu comprei um monitor de 24 polegadas touch. Aí, bicho, fica arretado, bicho. Isso que tu tá escrevendo diretamente na tela do Com o dedo. Olha a minha... tá vendo, não? A minha caneta é meu dedo. Eu vou aqui e vou escrever. Mas ele aceita uma caneta daquelas também, né? Aceita. Eu comprei a canetinha para escrever aqui, mas a caneta caiu no chão, perdeu aquela borrachinha que é exatamente o que faz ela escrever. Eu procurei que sua peste aqui, não encontrei. Aí eu digo, vou comprar outra, mas eu digo, danou-se, R$ 50, mais não sei quanto de frete. Eu digo, mas meu dedo está funcionando tão direitinho. Agora, tem umas coisas engraçadas, que eu não sei se é por causa de gordura no dedo, mas às vezes meu dedo fica sem escrever. Eu passo assim e não sai nada. Eu digo, acabou a tinta. Aí depois volta. Não é? E aí, podemos começar o bate-papo? Com certeza. Vê só, Nádia e Eliane. Etienne, né? Eliane. Vê só, Nádia e Eliane. O William falou aqui comigo, professor. Ele disse que vai entrar também. E Igor disse que não vai poder entrar na aula hoje. Tá bom. Quem é que vem agora? Quem vai entrar é o William. Aí o Igor disse que não vai poder entrar na aula. Tá bom, vou esperar então mais um minutinho para que ele entre. Pronto, deve ser Igor, não, Renato. Vamos lá. A gente está aguardando a chegada de Igor. William, desculpa. O Igor que não vai poder, ele falou. É o Igor que não vai, né? William. Boa noite, Renato. Saiu. É a velha história do cai-cai. Aqui em casa, essa internet também tem hora que é para se lascar. Nada de Renato e nada de William. Vamos embora. Posso? Então vamos lá. Pode começar, professor, porque ele não está conseguindo entrar pelo AVA, aí eu vou mandar o link aqui para ele conseguir acessar. Tá certo. Se você quiser, eu copio aqui. Você já tem aí, claro. Tá bom. Bom, pessoal, a gente tem consciência de que vocês são alunos do curso de telecomunicações.
obviamente importante para vocês, é telefonia VoIP, centrais telefônicas, né, sei lá, sistemas de invisibilidade, né, coisas da área de telecomunicações, né? Mas é muito interessante que a gente saia dessa disciplina com, digamos, com um conjunto, digamos assim, razoável de conhecimento, né? Então, veja, haviam duas questões que exigia de vocês que vocês escrevessem um código, né? E eu considero que absolutamente ninguém atendeu ao que foi pedido. Eu vi que muita gente copiou, botou lá inclusive a fonte, isso foi pego do site e tal. Mas a pergunta é, tá, mas isso faz o que eu pedi? A resposta é não. Então não me serve, né? Então não me serve em hipótese nenhuma. Então a gente tem que aprender como é que a gente faz isso. É um programa complexo? É não. Nenhum dos dois eles eram complexos. Mas eram trabalhosos, sim, tinham um certo trabalho. Especialmente o do motor de passo unipolar tinha um pouco mais de trabalho, né? Mas esse aqui, o primeiro, que era do semáforo, era era uma questão bastante simples. Aí como é que você pode resolver esse problema? Existem duas maneiras de você imaginar essa solução. Você pode imaginar usando LED comum, LED, ou você pode imaginar usando um LED RGB. Ora, se você pensar num LED comum, significa que você vai precisar de um LED verde e um LED vermelho. Não existe mais a necessidade do LED amarelo. Por que não existe, professor, necessidade? Porque o que acontece é o seguinte: quando você está no sinal, que ele está rodando, ele roda em cor verde. Quando ele vai passar para vermelho, o que é que ele faz? Ele acende todas as setas e vai apagando gradualmente, uma por uma, né? Esse é o tempo de amarelo, né? E depois, quando ele termina, ele joga tudo em vermelho, todas as setas, e aí vai ficar um certo tempo. Este é o tempo do vermelho, que depois ele vai apagando gradualmente, até quando chega na última, ele volta a passar o verde. Então, você poderia usar LED comum ou você poderia usar um LED RGB. O LED comum, a gente conhece muito bem. Eu vou representar ele por uma bola desse jeito. Vou dizer, olha, está aqui o LED comum. Você tem um terminal chamado anodo e um terminal chamado catodo. No LED RGB, quem conhecesse e quisesse usar um LED RGB, você poderia usar também. Você tem um terminal comum, que pode ser catodo ou anodo. Você tem um terminal para cor red, vermelha, verde e blue. Tá certo? Então, veja só, você tem essas condições aí, né? Você sabe que você só ia precisar do vermelho e do verde, porque a gente acabou de comentar que eu não preciso de amarelo. O tempo de amarelo é o tempo que ele vai apagando, né? Fica todo verde e depois ele fica um certo tempo e vai apagando um por um. Relembrando para vocês, é algo mais ou menos assim. Quando eu estou diante do sinal, ele é algo desse jeito. Ele tem aqui uma seta, duas, três, quatro. Na verdade, são 10. Mas na prova, para simplificar a vida da gente, eu disse: não, considere apenas 5. Considere apenas 5. Né? Bastava você considerar
Sim, estava tudo certo, estava de bom tamanho. Ok? Era algo desse jeito. Então, como é que você iria fazer isso? Eu vou supor que você está usando, por exemplo, um LED RGB. Eu vou supor isso aqui. Se vocês quiserem supor um LED verde e outro vermelho, dá no mesmo, tá certo? Eu vou supor um LED RGB para simplificar a solução. Como é que eu faria aqui? Cada seta dessa, não todas, só essa. Vou fazer o seguinte, vou botar um negócio aqui em torno dela. Cada seta dessa, ela seria representada da seguinte maneira. Ela teria um LED aqui, um LED mais ou menos no meio, um LED aqui, um LED aqui e outro LED aqui. Quer dizer, Aí você, obviamente, faz bem bonitinho, esteticamente bem legal. Bati sem querer aqui, chamei um software, desculpa. Tá aí. Aí você diz, mas espera aí, isso aqui, eu vou usar uma expressão que talvez vocês conheçam de outras disciplinas. Isso aqui é uma entidade. Isso é uma entidade. Então, veja, eu vou fazer o seguinte, eu vou supor que o cátodo eu vou botar nessa cor que eu não tenho a menor ideia que cor seja essa. Para cá, para cá, para cá, tá certo? Para cá, para cá. Isso tudo é cátodo, tá certo? Vou dizer, olha, os cátodos desses caras é tudo comum, bicho, é tudo ligado num canto só, tá certo? Aí, muito bem, eu vou agora pegar e vou dizer, olha, esses cátodos, você pode supor que eles estão ligados em um resistor. Claro, se é um LED, tem que ter um resistor de limitação de corrente. Está aqui meu resistor R. Ora, mas os anodos também seriam todos comuns. Então, por exemplo, eu vou botar agora nessa cor aqui. Aí eu vou fazer assim. Esse aqui seria o anodo desse, que é o desse, que é o desse, que é o desse, que é o desse. Olha que legal. São os anodos comuns. E isso aqui iria para um microcontrolador. Vou botar aqui em preto. Isso aqui, obviamente, iria para um microcontrolador. Então, significa, veja só, quando o microcontrolador jogar um nível lógico alto, aqui, vai acender toda a seta. Essa seta daqui, ó. E é isso que eu quero. Eu quero que ele acenda todo mundo. Todo mundo vai estar aceso, né? Se você quiser fazer as contas bem direitinho, você vai ter que olhar para cada camarada desse, você vai ter que dizer, olha, vai ter a corrente desse. Supondo que é igual que cada corrente dessa aí, isso é uma corrente de 5I. Se eu disser que I é 10 miliamperes, se eu disser que I é de 10 miliamperes, veja isso que eu estou botando, não precisava fazer na prova, não. Eu estou só aproveitando para dizer a vocês como é que eu calculo isso aqui. Então, isso aqui daria 50 miliamperes. Tá certo? Daria 50 miliamperes. Eu sei que isso aqui é 5 volts. Essa tensão de cada LED aí é, digamos, de 1,2 volts. Né? Perceba que os LEDs estão todos em paralelo. Os LEDs estão ligados assim, ó. Todo mundo ligado, cátodo comum e anodo comum. Tá certo? Então, essa tensão que eu tenho aqui é 5 menos, digamos, 1,2. Dividido por 50 miliamperes. É assim que faz essa conta. É só para matar a curiosidade. Eu não consigo me livrar de eletrônica analógica, não. Isso dá 3,8 dividido por 50. Olha só.
3,8 volt dividido por 50 miliamperes. Tá certo? Se eu multiplicar aí por 20, eu teria que multiplicar, dá 38, 76, né? Eu podia multiplicar em cima e embaixo, dá 76, é isso mesmo? 3,8 dividido por 50. 76. Aí, vezes, se eu multiplicar por 20 dá 36, e aqui embaixo dá 1000, né? 1000. Né? 1000 mili. Aí aqui 1000 miliampere, aqui volt. É da micro. Ok. Então, veja, 36 76 microvolt. 76. Micro. Isso. 76 volt por miliampere daria 76K. Mas como é dividido 76K, por 76 ohms, né? 76 ohms. 76 ohms. Essa é a resistência. Pronto. Acabou-se, não quero nunca mais na vida falar nisso. Foi só para mostrar para vocês como é que eu calculo essa resistência. Para cada seta, eu precisaria dessa. Quantas setas eu tenho? 1, 2, 3, 4, 5. Então, eu preciso de quantas portas no Arduino? 5 portas. Digamos, a porta 2, a porta 3, a porta 2, a porta 3, a porta 4, a porta 5 e a porta 6. Pronto. Com 5 portas, onde cada porta controla um conjunto completo desse. Tá certo? Acabou-se praticamente o problema. Uma vez que isso aqui é o teu Arduino. É o teu Arduino. Tá certo? Aí agora o que é que você tem que fazer? Você tem que dizer assim, liga esse primeiro, aí depois apaga, depois que ele apaga é que liga o outro, depois que o outro apaga é que liga esse, depois que esse apaga é que liga o outro, e assim por diante. Deu para entender? Você teria um laço onde você vai usar somente o comando digital write, você diria a porta, 2, 3, 4, 5, né? Para elevar seria 1, quando quiser subir, e para apagar, você daria um digital write lá naquela mesma porta com valor 0. Tá certo? Obviamente, você não vai ligar e desligar. Entre esse e esse, existe um delay. E aí você usa a função delay, por exemplo, sei lá, vamos supor que fosse 300 milissegundos. Delay 300. Eu daria, joga um, dá um tempinho, 300 milissegundos, o outro. Você faria isso, só que na ordem inversa. Por que na ordem inversa? Porque a sensação de movimento é que acende o 5, 4, o 3, 2, 1. Repete. 5, 4, 3, 2, 1. Repete. 5, 4, 3, 2, 1. E assim por diante. Quanto tempo ficaria isso? O tempo de verde. Isso aí seria no LED verde. Você faria isso aí no LED verde. Que mais? Mais 5 portas acaba o meu problema. Eu não tenho um LED RGB. Isso aqui tudinho, ó, são os lados G. G, 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 G. Isso outro aqui também. 1, 2, 3, 4. Tá aí, tá todo mundo. Pois não, alguém levantou a mão? Pode falar. Professor? Pode falar. Então eu poderia utilizar um laço de repetição para alterar as cores e definir o tempo? Você poderia, você deve, né? Nem poderia. Você deve usar um laço de repetição para cada seta dessa, pelo que você está vendo aí, vai ser aceso numa tacada só, porque eles estão interligados assim. Aí só que você começa de trás para frente. Você acende essa seta, apaga. Acende essa seta,
apaga, acende, apaga, acende, apaga. Só que esse tempo que você apaga e que você acende é justamente o que vai dar a sensação de movimento. Não é assim que a gente pega num livro, nas orelhas de um livro, e faz um desenho do cara assim, aí daqui a pouco o cara está com a mão coçando aqui a cabeça, né, caminhando, e aí você passa rapidamente de uma imagem para outra e você produz a sensação de movimento. É a mesma coisa que você vai fazer aqui, por esse tempo. Depois você vai para o vermelho, para o LED. Aí a vantagem de usar um LED RGB é que eu não tenho outro LED para fazer esse desenho. É o seu mesmo LED. Só que desse desenho daqui, desse desenho aqui, eu vou puxar um fiozinho para o R do primeiro, R do segundo, R do terceiro, e o lado comum, que é catodo, nem mexe. Está todo mundo lá, catodo comum, quietinho, indo lá para o meu resistor. Quando está verde, não está vermelho, então eu não preciso me preocupar. Não, a corrente pode, de repente, aumentar. Como? É todo mundo verde ou todo mundo vermelho, velho? Tá certo? Não são todas as setas ao mesmo tempo, nesse primeiro momento. E vai ter um momento que vai estar todo mundo? Vai. Quando você, depois da animação do verde, você vai ligar esse. 1, 2, 3, 4, 5. Pronto. Na hora que você fizer isso, aí você vai ter uma corrente máxima. Portanto, esse teu resistor, eu errei quando dimensionei desse jeito. Ele tem que ser dimensionado, né, para quando todo mundo tiver ligado. Porque aí vai ter corrente desse, corrente do outro, corrente. Né? Então, a tendência é que esse resistor aqui ele seja menor. Porque você vai ter mais corrente aqui embaixo para a mesma tensão. Então, vai diminuir essa conta. Né? Mas isso, veja, eu preciso disso na prova de dispositivos programáveis? Claro que não. Dispositivos programáveis eu precisava só do algoritmo. Né? Eu precisava só do algoritmo. Inicia aqui, início. Você iniciava, início. Aí você vinha, ligava, né, o verde número 5, esse cara daqui. Ligava o verde 5, dava um tempo, ΔT. Desligava o verde 5. Eu vou chamar isso de verde I, ao invés de verde 5. Desligava o verde I. Repete. Isso para ir variando de 5 até 1. Ou de 4 até 1. 4 até 0. Ele faz, liga o primeiro, dá um tempo, desliga. Isso aqui seria jogar 0. Aqui joga 1. Liga, ele acende. Tá? Aqui o LEDzinho acende. Deu um tempo aceso, desliga, ele apaga. Tem que dar um tempinho aqui também, viu? Aqui tem um... O professor cometeu um errozinho. ΔT. Isso aqui viria daqui. Porque senão ele desliga e imediatamente liga. Entendeu? Ele tem que dar um tempo. Liga, dá um tempo, desliga, dá um tempo. Repete. Faz de ir variando, sei lá, do LED 5 até o LED 1, com incremento de -1, menos I. No comando que a gente dá, existe uma instrução que é assim: for para ir variando de 5 e menor do que... no caso aqui teria que ser I maior, né? Não é menor, não. Então ele faz 5, 4, 3, 2, 1. Maior do que 0. I maior do que 0. I menos. Aqui tem o laço que você faria. Esse comando faz assim: I é igual a 5. Faça isso. Aí depois, quando chega no fim do laço, I agora é 4. Faça isso. Quando ele chegar em I igual a 1, ele ainda faz. Aí ele faz igual a 0. Opa, não pode ser, porque não é maior ou igual. É maior do que 0. Então ele vai de 5 a 1. Então ele vai da seta 5, daqui de baixo, até a seta 1. Nessa ordem. Pronto, acabou-se. Só mudaria as portas. Existe a porta do verde, do mesmo jeito teria a porta do
vermelho. Então, no resumão, seria assim: 1, 2, 3, 4, 5. 5 portas, que são 5 setas para o verde. 1, 2, 3, 4, 5 para o vermelho. Aí você diz, e o amarelo? Não tem amarelo. O amarelo é o tempo que você leva, quando você termina o verde, você joga, acende todo mundo e vem apagando também num certo, dando uma certa pausa, que tem a ver com os compromissos de tempo. Deu para entender isso que eu falei? Por favor, se expressem. Professor, realmente eu achei essa questão aí um pouco complexa, tá? Mas agora, depois dessa explicação, ainda está complexa? Professor, para ser bem sincero, eu entendi muito pouco e olha que eu já tenho conhecimento e atuo na área. E eu acredito que meus colegas não estão entendendo. Eu acho que essa sua explicação aí está muito lúdica. Lúdica. Então vamos fazer Isso. assim: porta 2, porta 3, porta 4, porta 5, porta 6, porta 7, porta 8, porta 9, porta 10 e porta 11. São as 11 portas do Arduino. Quer dizer, não está tão lúdica, não, sabe por quê? Porque a gente mostrou esse programa quando estava dando a aula lá no Proteus, não sei se você lembra. Sim, sim. Eu acho que mais a dificuldade da turma é o fato de programar, entendeu? Entendi. Certo. Aí, digamos, uma porta dessa é para esse grupo. A outra, aqui é para todo mundo. Para todo mundo. Outra porta dessa para controlar esse grupo. Outra porta para controlar o grupo seguinte. E assim por diante. Aí você diz, e os vermelhos? Não é um LED RGB? Ele tem também um caminho para controlar a cor desse, a cor, no caso aqui eu passei a cor desse aqui, desse de cá, a cor desse de cá, e assim por diante. Eu não estou vendo os últimos. Né? Vocês não acham que vocês, depois que a gente conversou isso, não teria condição de escrever esse código, não? Você está dizendo que acha que não, né? Professor, sinceramente, eu acho que não. No nível dessa questão aí, não. Se fosse uma questão um pouco mais simples, eu acho que até rolaria. Mas nesse nível aí, eu acredito que não. Você acha esse nível alto? Quer dizer, usar comandos do tipo digital, write... É porque a gente teve aula no começo do curso de fundamentos de programação. Só que foi com Python, entende? Poxa. Mas eu acho assim, sabe, Renato, que o Python Sim, ali, professor. ele te deu a lógica de programação, como você falou, né? E assim, Sim, durante as aulas aqui foram mostrado, né, que podia ser usado Python, né? sim. Foi mostrado Você também pode que escrever em Python, se você pode quiser. fazer em C ou até na própria linguagem que o Arduino ele não usa exatamente um C, mas ele usa um C, né? Então tem as Sim. três possibilidades. No Né? caso, eu posso fazer em Python. Eu não sabia dessa Você, possibilidade. Não, na prova, em momento nenhum, eu especifiquei a linguagem de programação. Né? E Certo. durante as aulas a gente usou, né? A gente usou. Eu fiz uma demonstração de Python, apesar de eu não conhecer. Agora é minha vez de dizer, eu não conheço Python, nunca trabalhei com Python. Né? inclusive tem uma questão lá, assim, né, ensinando Mas que a gente resolveu vários exercícios, né? A gente resolveu vários exercícios. Você sabe o que eu acho que está faltando, Zé? Pensando aqui direito, eu acho que está faltando um negócio. essa parte eu acho que Chamar tá. prática. Eu acho que está faltando, porque quando a gente vem aqui e se esguela e dá uma aula, fala, até 10h20, até 10h30, e bota para quebrar fazendo aula, mas o cara não pega o Arduino, o cara não liga, o cara não escreve, o cara não bota para funcionar, porque às vezes você escreve um programa e o programa não funciona.
E aí você, obviamente, passa por uma fase que a gente chama de debug. Você sabe muito bem o que é isso. Debugar o programa, quer dizer, retirar os problemas do programa. Mesmo o cara, às vezes, experiente, ninguém faz de... É difícil, é preciso o cara ser muito, muito experiente. Para na primeira tacada que ele fizer, já dizer, ó, tá tudo funcionando. Né? É difícil. Né? O que eu posso propor, meu Deus do céu? Eu acho assim, sabe, Arquimedes, eu acho que toda a aula, né, Se eu der, ô Zé, se eu pegar o circuito prontinho, botar, dizer, tá aqui o Arduino, tá aqui minhas setas, botar os LEDs aqui, fizer toda a ligação física, dizer, tá feito, você só precisa fazer o código. Isso facilita? Arquimedes, eu vou dar minha opinião, certo? Assim, eu não sei. Eu não acompanhei a disciplina de eletricidade, não, a disciplina de eletrônica básica. Eu acho que a parte de eletrônica aí é muito básica, que eu acho que foi vista em eletrônica. Não, eu queria que os meninos me respondessem. Se eu chegar, pegar aqui o meu Arduino Uno, por exemplo, ou Mega, pegar o Uno, que é o mais simplesinho, todo mundo conhece. Se eu pegar o Arduino Uno, pegar os meus LEDs RGB, botar o meu resistor ali, eu mesmo calculo, jogo tudinho e digo, ó, pessoal, tá aí. Você agora só tem que fazer digital write nessa porta, nessa, depois repete um certo número de vezes, depois desliga e parte para a porta de baixo. Faz um certo número de vezes, desliga e repete tudo, se repete de novo. Isso ajudaria? Se eu fizesse a parte física, se é só vou lhe entregar o negócio pronto. Você só precisa escrever o código. E aqui está escrito porta 2, porta 3, porta 4, porta não sei quem. Se eu fizer isso, isso ajuda. Eu queria que o... Como é o nome do rapaz que estava conversando com a gente? Renato, é? Renato. Renato? Eu, professor, oi. Me diga, responda a minha pergunta, por gentileza. Sim, ajudaria. Eu acho que a dificuldade do pessoal aí é só a questão de programar mesmo. Até na língua Python aí, eu ajudei várias pessoas que eu tenho conhecimento maior em programação. Até o pessoal está confirmando aí no chat, ó. Muita gente nem conseguiria Deixa eu passar, olhar, eu dei um eu não suporte. estou olhando. Eu dei um suporte ao pessoal aí. A maior dificuldade é a questão de programação, até porque é um curso de telecomunicações, entendeu? Aí o conhecimento que eles têm é o básico. Eu tenho um conhecimento um Mas pouco avançado acima mas deles, eu e te mesmo digo, assim ainda está um pouco complexo para mim. eu te digo, Renato, hoje programação ela está inclusa em tudo. E Sim, eu hoje sei, tá tudo na área. para tudo. E assim, por isso que vocês têm uma disciplina que são 5 tempos de programação, professor Tiago. E assim, veja que a disciplina de programação a gente tem ela com todo cuidado, né? Assim, é uma linguagem que é altamente prototipável, que é o Python, para exatamente o aluno poder realmente fazer. Agora, é aquele negócio, Renato. Essa disciplina, como também, por exemplo, a disciplina de VoIP que eu ensino, que se o aluno não fizer, ele não vai saber fazer. Se ele não praticar, não vai conseguir. Isso aqui não é igual uma questão de química, ou de física, ou de matemática, que o aluno vê o professor faz e ele simplesmente repete. Tipo assim, x mais y é igual a 20. X mais y é igual a 10. Encontre o valor de x e encontre o valor de y. Não é para você simplesmente fazer um sistema. Tá entendendo? Você tem que fazer uma questão antes. Eu estava comentando, quando essa prova foi elaborada, eu estava dizendo a Arquimedes, se pelo menos aquelas questões que foram comentadas durante a aula, se o aluno pegou e disse, eu vou fazer ela, aí realmente ele vai adquirir um pouco de experiência. E se ele fez, e se ele olhou o material, eu acho que eu acredito também que foi. E a questão de ser ou não ser de telecomunicações, hoje se engana muito uma pessoa que diz que quem trabalha com telecomunicações não tem que saber programar. É o contrário, entendeu? Tanto é que a gente está fazendo a nova matriz do curso e a gente está colocando agora 2 disciplinas de programação, porque é cada vez mais intrínseco, entendeu?
isso é para eletrônica, é para telecomunicações. Só para eu lhe dar um exemplo, vou lhe dar um exemplo bem básico. Eu conheço uma pessoa que trabalha na Receita Federal e essa pessoa está fazendo programa para resolver processos e é com Python. Você entendeu assim a ligação de uma coisa com a outra? Então, realmente é muito importante, sabe? Eu vejo uma importância muito grande e eu posso dizer que eu tenho um pouquinho mais de experiência do que você e não é muito mais do que Arquimedes. Eu já trabalho aí há 24 anos na área e, assim, muito facilita a vida muito do técnico que sabe um pouco de programação, entendeu? Um pouco que seja. Então, assim, a história aí é sempre usar a mesma coisa, porque o que eu estou vendo aí é que a pessoa vai fazer 2 laços, hora para acender os LEDs verdes e hora para acender o LED vermelho aí. E laços vocês sabem fazer, entendeu? Que é uma coisa que o Thiago, né, na disciplina de programação dele, ensina bastante. Então, eu acho que e até eu acho que simulador para ser feito tem muito, né? Eles têm uma conta no laboratório do professor Meuse, que foi colocado para eles desde o começo do curso, que é um tal de OVPN. Mas eu acredito que não é nem essa questão, porque não é que eles não têm computador, porque todos que têm aí, eu acho que todos têm computador. Lá no computador do IF tem o simulador do Proteus, né? Não, eu acho que tem a questão também, sabe, Arquimedes, tem outras ferramentas, né? Ferramentas que foram mostradas, né? Que podem ser utilizadas, sabe? Eu acho que Renato, ele tem na fala dele, é importante ouvir essa fala dele, porque eu acho muito importante quando o aluno se posiciona, sabe? Mas eu acredito também que a gente tem uma questão muito importante aqui, que é a questão do fazer. É aquele negócio, se você não faz uma vez, 2 vezes, 3 vezes antes da prova, não é na hora da prova que Papai do Céu vai sentar do seu lado e vai fazer com você, não. Entendeu? Então, eu acho que essa questão é uma questão de prática. É uma questão realmente de prática. Porque, por exemplo, né, falando em relação àquela questão que é a próxima questão, ninguém controla um porteiro, um portão eletrônico, sem saber programar. Entendeu? Então, eu vejo isso. Tá? É uma opinião minha. Hoje, por exemplo, né, estou dizendo isso aqui, um exemplo bem básico. Hoje, aqui no meu prédio, o camarada que estava instalando o portão eletrônico aqui, está com problema, ele estava exatamente fazendo um códigozinho desse aí, que era exatamente um botãozinho, abre o portão, e outro botãozinho, fecha o portão. Existe solução pronta, tá? Mas ele fez a dele lá e deu certo. E ele é de uma empresa de telecomunicações. Então, sim, eu realmente eu acho um diferencial, sabe? Eu acho muito diferencial o aluno ou a pessoa que tem esse conhecimento, entendeu? E assim, não foi cobrado, né, de forma nenhuma, que o aluno fizesse em C ou em C++, ou, por exemplo, em outra linguagem, se ele quiser fazer em Python, ele fazia. Entendeu? Eu acho isso. Eu não sei se a Arquimedes... Deixa eu conversar com eles, professor. Pode falar. Vocês estão vendo esse código escrito aqui na tela? Imagine que isso aqui é um Arduino Uno. Eu tenho aí 3 LEDs. Um ligado na porta 2, um na 3, um na 4. Vamos descobrir o que é que isso faz? Primeira pergunta. O que significa um while 1? Por favor, se expressem para eu poder saber que vocês sabem ou não o que é isso. Vocês sabem o que significa? Pode dizer não. Com fé mesmo. Se não souber. Se expressem, gente, por favor. Sabem? Então digam sim. Não sabe? While 1 significa enquanto verdade. Enquanto, mas tem uma condição que está aqui dentro
E essa condição, ela não muda. Ela sempre é verdade. Então, isso aqui é um laço de repetição infinita. É diferente de eu dizer assim, enquanto x passa isso. Isso aqui só vai ser feito se x tiver um valor verdadeiro. Se x for falso, isso não vai. Então, quando eu escrevo um while 1, isso é uma repetição infinita. Aí o que é que ele vai fazer? Faz i igual a 0, aí faz 2 mais 0 dá 2, coloca o nível lógico alto, digital right, na porta 2 é para acender. Eita, o LED acabou de acender. Plim, acendeu. Dá um tempo, 300... Opa, faltou um tempo aqui embaixo. Dá um tempo. Aí dei um tempo, aí eu disse em seguida, na mesma porta, já que não mudou, coloque 0. Então, o LED, nesse instante, apaga. Então, fazer um plim ao contrário, desplim. O LED apagou. E quanto tempo ele fica apagado? Esse tempo. Aí ele volta para cá. Quando ele volta, obviamente, nessa estrutura de repetição, e não é mais 0, porque ele está dizendo que é para incrementar. Então, i foi 0, acabou. Agora é 1. Aí faz 2 mais 1, 3. Porta 3 aqui. Joga o nível lógico alto. Plim, o LED acendeu. Fique um tempo aceso. Digital right na mesma porta, 0. Plim, o LED apagou. Vou apagar agora essa pinóia. Tá aqui, o LED apagou. Tá certo? Aí, o que é que eu faço? Quanto tempo fica apagado? 300, volto para cá. Fiz i igual a 2. 2 é menor do que 3? É, beleza, posso repetir ainda. Então, fez 2 mais 2, 4. 4 é essa porta agora. Acenda. Plim, acendeu. Fique 300 milissegundos aceso. Agora, apague. Eu vou apagar aqui. Apaguei. Fique 300 milissegundos apagado. Faz i igual a 3. 3 é menor do que 3? É não. Eu nem entro mais nesse laço for. Volto para cá. Repita enquanto infinito. Comece de novo. I é 0. De novo, tudo se repete. I é 1, I é 2, I é 3. Então, quer dizer, esse programa vai fazer acender esse LED, depois esse, depois esse. Imagine que ao invés de um LED, aqui tenha 5 LEDs em paralelo, onde eles são colocados numa placa, fazendo um desenho de uma flecha. Está aqui os 5. Proof que quando eu acendo um, acendo tudinho. A tensão aqui é igual, 1,2 volts. Agora, a corrente é que essa corrente aqui vai ter que ser dividida entre esses caras. Por isso que esse resistor aqui é importante saber, senão ele afunda, né? Essa tensão não dá 1,2 aqui e o LED não acende, ou fica bem fraquinho. É quando a gente, às vezes, chega num canto e diz, poxa, como esse botão aí acende pouquinho. O cara não calculou direito o valor do R, né? Aí ficou esse negócio fraco. No caso do semáforo, é exatamente isso. Só que aqui eu tenho, isso aqui seria a seta número 4, a seta 3, aqui eu tenho 3 setas. 1, 2, 3. Aí eu primeiro faço esse, depois esse, depois esse. Aí apago e repito. E assim eu fico repetindo. Olha que interessante. Isso já é um princípio do código que digamos que eu preciso para resolver. E esse 300? Esse 300 é melhor usar uma variável. Eu posso chamar tempo de verde, tempo de amarelo, tempo de não sei, T1, T2, tempo de vermelho. Né? Esse é um tempo, fica um certo tempo. E como é que eu encontro esse tempo? Aí você é quem vai dizer. Você vai dizer, olha, eu quero que essa seta fique acesa durante 1 segundo. Apague durante meio segundo. Opa, então esses tempos não são iguais. Eu posso deixar aqui, por exemplo, 1000 para ligado e só 300 para desligado, ou metade do tempo, 500. Né?
Se quiser igual, também pode. Mas talvez seja melhor o tempo de apagamento ser um pouco menor do que o tempo. Aí faz pei, pei, e fica repetindo. Né? A gente está diante de um problema, como vocês estão vendo, que não é difícil de ser resolvido. Mas a gente está diante de... O problema difícil nessa história toda não é nem tanto isso. É o conhecimento que vocês têm de linguagem, de programação, de estruturas como laços do tipo for, while, né? De palavras reservadas do próprio Arduino, que a gente viu durante o treinamento, digital write, digital read, delay, né? Foram poucas as coisas que a gente viu, né? A gente não viu tanta coisa, não. Mas que a gente sabe que cada instrução dessa eu escrevo numa porta. E isso é ótimo, porque quando eu escrevo numa porta, muitas coisas podem acontecer. Como, por exemplo, um semáforo. Né? É preciso ter um pouco de lógica de programação. Vocês acham que vocês resolvem esse problema do semáforo se eu chegar e disser para vocês assim, gente, olha, eu não entendo de Python, não. Apesar de que eu estudei um pouquinho de Python para botar aquelas coisas que eu botei lá na sala. Mas se eu disser, faça em Python, faça, está livre. Faça o seu programa em Python, me envie, eu pego aqui, gravo num Arduino desse aqui da vida e vejo o resultado. Se vocês quiserem, a gente pode fazer isso. O que vocês acham? Comentários, por favor. Pode ser, professor. Quem está falando é Renato, é? Leonardo, né? Então, veja, fique à vontade, não aprenda a ser, não. Use Python. Apesar de que eu acho que vai fazer falta não saber ser, mas está tudo bem. Para mim, qualquer linguagem vale a pena. Não é? Então, eu botei lá na prova de recuperação exatamente os 2 quesitos que ninguém conseguiu resolver plenamente, para insistir um pouco. Né? É só para, digamos assim, para dizer assim, olha, tenta, descobre que isso não é tão difícil, é uma barreira que a gente tem que ultrapassar. Se você conseguir, se você ficar batendo nela aqui com o seu pé, você não vai ultrapassar. Mas se você levantar um pouco mais, você vai descobrir que essa barreira é, sim, transponível. Ela requer um certo esforço, uma certa energia. Né? E fiquem à vontade. Né? Vocês querem fazer alguma outra colocação, alguma pergunta? Por exemplo, lá na prova, eu botei um outro quesito, que foi aquele quesito do motor de passo. Se você chegar e disser assim, eu quero, professor, mudar, aceito. Eu quero pegar um projeto copiado, aceito, desde que sigam o ciclo que eu ensinei para vocês. Copie, entenda, modifique. A criação é algo que só vem depois. A ideia, a iluminação, como a gente chamou, é algo que só vem depois. Então, vocês podem copiar? Podem. Muita gente foi lá e copiou. Muita gente, mas todo mundo. Copiava e botava lá, referência, site, http, não sei, tá tudo bem, aceito. Desde que ele faça o que eu pedi. E não faltava muita coisa, não. Naquele programa que vocês botaram lá, vocês tinham que botar um botão. Olha como é simples o botão. Fazer uma pergunta bem simples para vocês. Eu preciso desse resistor? Em princípio, sim, né? Mas existe uma maneira de eu ficar sem ele? O que é que vocês acham? Eu posso, por exemplo, isso aqui é um Arduino. Eu posso aqui no Arduino ligar uma chave assim e dizer isso vai funcionar perfeitamente. Se você não pressionar, é nível lógico alto. Se pressionar, é 0. Isso aqui funciona? Sim ou não?
Por favor, pense um pouquinho. Um botão, ele fica numa porta de entrada ou de saída? Um botão. É input ou output isso aqui? Essa porta aqui. Isso aqui é input ou é output? O que vocês acham? O Arduino recebe ou envia dado para o botão? Ele recebe, né? Veja, isso é que me deixa preocupado, é a ausência dessa interação. Existe uma instrução chamada input pull-up. A gente viu que era uma entrada com pull-up. Isso aqui funciona porque aqui dentro tem um resistor ligado no VCC. Se você declarar assim, se você botar só input, sem esse pull-up aqui, isso não funciona. Isso só funciona se você botar input pull-up. Aí você diz, mas muita gente faz isso. Quer fazer? Faça. Isso aqui não é LED, isso aqui é botão, né? Ok? LED é outra história, né? Concorda comigo? LED está aqui assim, está aqui teu Arduino, está aqui teu resistor, está aqui teu LED. Tá certo? LED, você envia. Então, essa porta aqui, ela é do tipo output. Então, se isso é a porta 2, você tem que dizer que a porta 2, ela é uma porta do tipo saída e não entrada. Ok? E aí, nesse tipo de porta, eu escrevo, já que é de saída, né? Esse tipo de porta aqui, ó, opa, eu dou, por exemplo, um digital write. Eu escrevo nela. Já aqui no botão, eu leio, eu dou um digital read. E aí basta dizer a porta 2. Leia a porta 2. E na escrita, não, na escrita é diferente. Quando eu dou um digital write, eu posso dizer porta 2, 0 ou 1. Você quer gravar um nível lógico baixo ou você quer mandar um nível lógico alto para essa porta? Né? Então, LEDs, tipicamente, eu mando acender, depois de um tempo, apagar. Tempo, eu uso o comando de delay e o valor que você põe aqui, ele é em milissegundos. Ele é em milissegundos. Mil milissegundos, ou seja, 1 segundo. Né? Naquele caso que a gente tratou, vou voltar a falar sobre aquele danado, aquele misereno lá do L293D. Ele é um cara assim, ó. Você tem aqui 1, 2, 3, 4. Aqui você tem 1, 2, enable 1. 1, 2, enable do outro. Então, isso aqui seria bobina 1A, 1B. E aqui o enable. Aqui seria bobina 2, lado A, lado B e o enable 2. Aí o que é que eu faço? Poxa, eu ligo esse nesse e mato essa história de enable 2. Por que que eu faço isso? Porque dessa maneira eu só vou precisar de uma porta. Isso tudinho vai para o Arduino. Ó. Isso vai para o Arduino, vai para o Arduino, para o Arduino. E isso aqui vai para onde? Vai para o motor. Isso aqui vai para o motor. O meu motor, ele tem uma bobina aqui e ele tem, ó, outra bobina aqui. Isso aqui é o meu motor de passo. Só que esse motor aqui, sendo unipolar, ele precisa ligar na tensão, digamos, 24 volts.
que é diferente dos 5 volts, tá certo? Que o próprio L293 trabalha. Ele tem aqui um pino para ligar aqui nos 24? Tem. Chama-se VS. Tá certo? Ok? Então, como é que eu faço, afinal de contas, esse cara funcionar? Tabelinha, meu rei. Manda aqui nível lógico alto, depois manda no outro, depois manda não sei quem, depois não sei quem. A gente chama isso de diagrama de fases. É como se você dissesse assim, olha, são 4 sinais. Um faz assim, o outro faz assim, o outro faz assim, e o outro faz assim. Tudo se repete. Cada cara desse é uma porta. Na 2, na 3, na 4 e na 5, por exemplo. Eu liguei esse, depois esse, depois esse, depois esse. Repito. Isso faz com que ele se movimente. Isso é importante? É. Quer dizer, não sei para vocês na área de telecomunicações, mas é com isso que vocês vão fazer um motorzinho se movimentar um certo ângulo. Digamos que você esteja na sua casa e você queira botar um painel solar, né? E aqui você fixaria uma estrutura e essa estrutura pode se mover de acordo com o sol. Então, você teria um motor aí que produziria uma movimentação num certo ângulo para maximizar o rendimento. Aqui seria teu painel solar, né? Pode ser que você nunca queira aprender isso. Também é possível, não precisa todo mundo gostar de querer aprender isso, não. Você pode dizer, não, eu prefiro pagar. Isso pode ser para uma chancela também, né, Arquimedes? Hein? Uma abertura e fechamento de uma chancela, né? Pronto, está aqui meu portão. Pode ser também. Eu também posso fazer um sisteminha que eu transmita um comando aqui, ele pega esse camarada aqui, tem um motor e puxa para cá, aí depois traz para lá, né? Uhum. Então, veja, sistemas programáveis, dispositivos programáveis, são interessantes, que a gente tem uma noção, até para não ser enganado por um sabichão que chega lá na casa da gente, cobrando, sei lá, uma fortuna, né, para fazer determinada coisa que você sabe que não é tão difícil. Eu espero que isso nunca aconteça com vocês, mas meu primeiro emprego na vida foi exatamente de programador, porque eu estava desempregado. Eu casei, estava desempregado, e eu disse, Jesus Cristo, eu preciso trabalhar, porque, por enquanto, a mulher é quem está trazendo dinheiro para dentro de casa e mantendo a casa. Pois foi trabalhando, desenvolvendo coisas com microcontroladores que eu consegui ajeitar a casa, reformar, né? Eu consegui me sentir mais útil. E, em princípio, não era o que eu queria da vida. Eu queria ir mais para a área de eletrônica industrial. Eu queria ir para uma Alcoa, para uma empresa diferente. No entanto, eu terminei indo para uma empresa que desenvolvia sistemas. Sei lá se vocês têm uma oportunidade de montar a startup de vocês. Vocês podem, de repente, na vida, a vida é muito engraçada. Pode ser que um dia alguém chegue e diga, olha, você não quer montar uma empresa, não? Pois é, eu vou dar um exemplo aqui também, Vice Arquimedes. Eu estou tentando, de alguma maneira, convencer eles que isso é interessante aprender um pouco mais. Tem um aluno aqui nessa turma que é Igor. Ele faz telecomunicações e ele trabalha com equipamento médico. Não é isso, Igor? E pelo que eu entendo... Aqui, mas não, que eu não estou vendo ele na lista. Ele está vindo agora aí. Ele trabalha com equipamento médico. Entendeu? Essa história que eu contei no início, né, do portão, que o cara simplesmente estava fazendo... Ele mesmo fez o produto dele para mover o portão, fechar e abrir, fechar, que é a mesma coisa que você fez aí agora. Vamos fazer uma coisa, Zé? Eu vou fazer assim. A prova de recuperação está lá, tá certo? Eu vou mais tarde, amanhã, sei lá, de manhã, eu vou editar essa prova.
Eu vou pegar na prova e colocar todo o hardware já pronto. Pois olha, o esquema é esse. Tá certo? Você só tem que escrever o código. E aí eu vou fazer o seguinte, vou fazer melhor. Eu vou fazer um fluxo, dizendo, olha, faça o seguinte, aqui é o início. Faça isso. Como é que eu faço isso? Aí, pelo menos isso você tem que saber. Escrever um valor numa porta, ler, faça isso. Resolver primeiro para o fluxograma, né? Raquel? Teste uma determinada condição, volte para cá, se for falso. Se for verdadeira, continue para o próximo bloco. Nesse bloco tem que ser feito isso. Eu vou dizer o que é que você tem que fazer em cada bloco. Eu não vou mostrar a solução. Diz, olha, digitar write na porta tal. Não. Faça isso. Depois de terminar isso aqui, você volte lá para o começo. Você volta lá para o começo e repita tudinho. Isso aí vai fazer isso funcionar. Isso ajuda vocês? Agora eu quero ouvir resposta. Aparentemente não estou ouvindo. Gente, eu caí não, né? Foi Zé que caiu, né? Eu acho que isso ficou legal. Mas Zé caiu, não foi? Eu vi que... Ó, voltou. Certo. William, se eu fizer isso aqui, chega lá na prova que está lá, eu altero ela, mostro o circuitinho, faço o fluxograma e digo, olha, você vai usar esses comandos. Digital write, digital read, você vai usar delay, você pode... mas vocês querem fazer em Python, tudo bem, eu já ia começar a botar comando aqui de C. Nada disso. Mas em termos de comandos, um comando de escrita, um comando de lida, um comando de atraso. Eu nem pedi que vocês trabalhassem com interrupção, porque aqui, por exemplo, no outro quesito do motor de passo, é interessante que você use o attach interrupt. Por que é interessante usar o attach interrupt? Aqui é o número da porta, por exemplo, 2 ou 3, a rotina e aqui uma condição. Se é raising, falling, low, só não existe high, tá? Essa condição aqui é importantíssima. Change, essa condição pode ser change, pode ser falling e rising. Rise, como é que escreve assim, né? Rising. Low não. Low existe, mas não para o Arduino Uno. O Arduino Uno, se você botar low ali, ela não funciona, não. Aí você diz, por que, gente, era interessante usar uma interrupção? Porque a interrupção é a melhor coisa do mundo. Você está aqui, ó, fazendo alguma coisa, o cara diz, pô, clica num botão, aí, opa, pera um minutinho, deixa eu ir aqui atender o cara. Você quer o quê? Quer isso. Aí volta para o lado de cá depois. Então é muito interessante. Já imaginou você estar apertando um botão, você está lá, tem o seu tecladozinho, está apertando seu botão e ninguém lhe atende? Né? Você quer que na hora que bata no teclado, o cara diga, uma tecla foi apertada. E essa tecla tem um significado. Você quer fazer o que mesmo, meu rei? Né? Mas eu não estou pedindo isso. Veja, eu não estou pedindo para você usar a parte de interrupções. Faça pelo menos isso. Agora, vamos para a segunda parte da conversa da aula de hoje, Zé. Eu sugiro que a gente faça uma segunda unidade só de projetos. Isso é bem visto por vocês, sim ou não? As pessoas seriam interessantes. Seria interessante. Quem falou foi Renato, foi? William. William, pronto. William disse que sim. Leonardo diz que sim. Quem mais? Só tem 2 pessoas. O resto, para mim, está dizendo não. Os projetos podem ser em equipe. Cada equipe pode ter... Vocês são quantos alunos nessa disciplina? Tem 19, mas responderam a prova 15, né? 15, então vamos fazer cada equipe de até 3. Dá 3 pessoas. 3 pessoas significa que vão ter 5 equipes.
5 projetos, desculpe. 5 projetos. 5 projetos. Ok? 5 projetos, 3 equipes. A segunda unidade inteirinha é só de projetos. Então, o que é que a gente faz nas aulas da gente? Todas as aulas a gente estará presente? Todas. Todas. Para quê? Para fazer o acompanhamento. Para saber o seu projeto. Vamos abrir o projeto de fulano. Fulano, mostra aí para a gente como é que está o seu projeto. Foi o que você fez até agora. Mostra o código. Mostra o circuito. Está conseguindo fazer o circuito? Isso é legal, sabe por quê, Arquimedes? Porque eles estão pagando a disciplina de TCC. E eles têm que fazer projetos. Entendeu? É legal por isso. Eu não sei exatamente quais são os projetos, porque a Rebeca não comentou comigo ainda. Mas isso é bom porque pode ficar uma coisa, né? Massa. Entendeu? E, de repente, será que tem algum projeto na área de telecomunicações que envolva dispositivos programáveis que a gente possa pensar em fazer? Por exemplo, eu tenho uma ideia. Que tal a gente usar um SIM 800L, que é um camarada que eu coloco um cartão de operadora de telefonia celular e eu transmito SMS, por exemplo. Então, a gente pode fazer o seguinte: vocês podem se conectar a uma rede de telefonia celular usando um cartão como esse e enviar mensagens quando uma determinada situação for constatada. Então, por exemplo, tem algo que está aqui rodando e aí diz, opa, condição de falha. Houve uma falha. Essa condição de falha leva um determinado circuito a levantar a antena, como a gente às vezes diz, transmitir, alguém lá do outro lado, no receptor, recebe a mensagem e diz, opa, tem que atuar aqui. Que tal? Aí a gente faria assim, um projeto pode ser esse, usando um SIM 800 para fazer isso. O outro projeto pode usar a banda... Esse projeto aí é bom para monitorar barreiras. Ficar monitorando a barreira, né? Tá chovendo. Aí começou a chover. Aí ele manda um alerta via SMS para as pessoas saírem de casa. Entendeu? Pronto, pode ser. É uma coisa legal. Entendeu? Para a defesa civil. Tipo assim, tá chovendo na região ali de Casa Amarela. Tem muita barreira. Se continuar chovendo muito, aí ele já começa a mandar SMS para as pessoas saírem de casa. Mas será que eles conseguem, Zé? Ou vai ser mais outro gargalo? Vai chegar na frente e vai dizer, rapaz, eu não consigo. Entendi. Entendeu? O danado é você pegar um projeto, definir um projeto, passar um certo tempo, delta T, e quando chega aqui, na hora de entregar o projeto finalizado, o cara dizer, bicho, eu não fiz nada, porque eu não consegui fazer isso. E aí? Entendi. Esse é meu medo. Existem 2 possibilidades. Uma, eu dou uma de doido, passo uns programinhas bem simplesinhos, um negócio bem bobo, acendo um LED, apago um LED, pronto, tome 10, vai embora e não mexa comigo, deixa quieto. Existe outra coisa completamente diferente, existe uma questão, existe um problema que é desafiante, que eu preciso tentar resolver, que eu vou precisar de uma certa dedicação, de um certo esforço. Essa turma trabalha, Zé? Tem uns alunos que trabalham nessa turma e tem uns alunos que ainda estão procurando emprego. Né? Tem uns alunos que trabalham. O Renato, ele mesmo trabalha, né, Renato? Vamos fazer assim, Zé? Eu tenho uma ideia. É bom também botar para eles resolverem problemas do trabalho deles, né? Eu ia dizer isso. 5 projetos. Vocês escolhem os projetos e informam para a gente. Olha, a gente vai fazer isso. Serão esses os projetos. Aí a gente olha para o projeto, vê se dá para o cara fazer mesmo, se está certo. Vamos resolver. E aí vocês fazem os projetos, haveria lá no final do curso uma data de defesa. E aí você apresentaria. De repente, Zé,
a gente poderia tentar produzir alguns dessas soluções e apresentar na Semana Nacional de Ciência e Tecnologia de 2022. Uhum. Esse produto foi desenvolvido pelo aluno fulano de tal, por Williams, por José Santos, por Nádia, por Maria Silva, né? por eles aí. O William mesmo ele trabalha com logística. Ele, numa empresa lá de logística, ele pode tentar conseguir uma solução para melhorar o trabalho dele, né? Automatizar alguma coisa lá para melhorar o trabalho dele. O que é que você acha, William? Interessante, cara. Interessante. Porque eu trabalho muito Uhum. na parte de conferência de material, sabe? Uhum. Aí seria bom pensar em alguma coisa. Tô gostando. Vai É quebrar bom a cabeça, mas é para legal. automatizar, assim, nem tudo na vida é fácil, não. Se tudo fosse na vida fosse fácil, não tinha graça, Com né? certeza. Com certeza. Pensar numa coisa para automatizar a solução lá na tua empresa, sei lá, uma coisa assim que possa te ajudar. Eu não sei como é que lá o material chega, como é que é conferido, se não é, entendeu? De repente é uma boa. De repente até vende para a empresa e ganha dinheiro, né? Eu penso muito seriamente, Zé, em daqui a algum tempo, não muito longe, viu? Pelo contrário, muito bem perto, montar uma pequena empresa de tecnologia para produzir um produto de prateleira, que eu digo, meus produtos estão aí para vocês comprarem. Compre o meu Shield, compre o meu produto. Eu vou dar uma ideia aqui para vocês que é muito simples. Essa ideia é muito simples. Hoje em dia, o custo de ar-condicionado é muito caro nos ambientes da empresa. Você coloca um Arduino com um sensorzinho que ele simplesmente liga e desliga o ar-condicionado. Quando tem ou não tem gente na sala, isso já é uma solução. Já é um projeto. É ou não é, Arquimedes? Isso. Teria um sensor de detecção de movimento, né? Para saber se tem gente ou não. Um sensor de detecção. Ou de som. Às Movimento. vezes até de som, né, Arquimedes? Tem gente falando Também na som sala. pode estar vindo lá do lado de fora, né? Pode ser Como você também. detectar que a pessoa está ali naquele ambiente, né? Você pode até repetir, fazer várias medidas para garantir que de fato tem alguém. Então, teria um sensor de detecção de movimento, um sensor de temperatura. Ó, quer ver um projeto que é legal, que parece besteira? Parece besteira isso que eu vou falar agora. Você anda de carro com o ar-condicionado o tempo todo ligado. Sendo que se você botar um sensor no carro para ele medir o CO2 que está havendo, quando chega num determinado nível de CO2, ele mandar um alerta para o motorista abrir os vidros. Porque o CO2 demais dá sono no motorista e faz com que o cara possa bater o carro. Pronto. Usa um MQ-135 ou MQ2. Eu não lembro agora qual dos dois eles medem CO2. CO2. Ele vai medir o nível de CO2. Medir o nível de CO2. Simplesmente. Ó, tá medindo o nível de CO2 aqui. E quando ele chegar num determinado nível, threshold de tal, ele desliga. Ele manda um alerta, toca um sino, ó, abre o vidro, troca o ar. Entendeu? É um projeto. Quer ver outro Então, projeto? detectou movimento, detectei. Ligo o ar-condicionado. A temperatura está boa, está não. Ligo o compressor. Chegou na temperatura ideal, cheguei. Desligo o compressor. Como é que eu desligo o ar-condicionado? Através de um módulozinho de relé. Quer ver uma coisa que... A pessoa saiu da casa, daquele ambiente. Não tem mais movimento. Eu preciso ficar trabalhando para manter, sei lá, 21 graus ou menos, para ficar bem friozinho, bem gostoso. Não. Eu posso reprogramar a temperatura para 25 graus, por exemplo. Né? Ou desligar o próprio ar-condicionado. Quer ver um projeto simples, Arquimedes? Bem simples. É tipo assim: o pessoal tem mania de abrir a geladeira e deixar a geladeira aberta para tirar verdura, essas coisas todas. Bota um timerzinho que simplesmente ele vai contar o tempo. Deu um tempo, ele começa a apitar. Pi, 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 informando. Desliga, fecha a porta da geladeira. Já tem Tá geladeira. gastando energia. Tem geladeira que faz isso. Aquilo ali é simplesmente um microcontrolador que está fazendo isso. Está contando o tempo. Então, Zé, vamos fazer o seguinte. Eu vou pegar... São duas coisas que eu estou me comprometendo. Essa prova de recuperação, eu vou
é recuperação. Eu vou editar ela para colocar a solução no início. Iniciar a solução, tá certo? E deixar faltando só a parte do código, da parte, digamos assim, do laço de repetição e dizer, olha, agora você faz isso em Python, que é a linguagem que você conhece, tá certo? Tutorial de Python para Arduino tem na nossa sala do AVA. Então, você faz isso. E isso é em relação à prova de recuperação, né? Eu estou pensando, Zé, em deixar uma questão só, porque tem duas. Era a do semáforo e a do motor de passo. Ou então faz assim, você escolhe uma. Tem duas questões lá, duas propostas. Escolha uma e resolva. Escolha uma, pode ser? O que é que você acha? O que é que vocês acham? Escolha uma, tem duas questões lá. Escolha uma e resolva. Aí você diz, eu posso copiar a solução lá dos, por exemplo, aquela nossa questão, ela tem quase ela totalmente resolvida num site muito conhecido, chamado Laboratório de Garagem. Está lá. Você diz, claro que pode. Copie, modifique ela, para ela fazer o que você quer, mas o coração dela está todinho ali. Você só vai ter que botar uns 2 botõezinhos, um negocinho para dizer, faça isso quando o botão tal for apertado, faça aquilo quando o outro botão for apertado de outro jeito. Pronto, pode fazer isso. Eu preciso que eles me deem um retorno, bicho. Que turma calada da mulher. Tá legal. Tá legal. Tá bom. Zé, você tem algo mais, alguma sugestão? Eu acho que deve deixar as duas questões mesmo, Arquimedes, porque pode. Se você achar que deve deixar por escolher, pode deixar por escolher. Vou deixar as duas, mas ele escolhe uma e resolve uma. Sabe por quê, Zé? Tanto faz se ele fizer o semáforo, como se ele fizer o motor de passo, a lógica de programação é a mesma. Quando você olha para o motor de passo, é um conjunto de passos que você diz, jogue 0, jogue 0, jogue 1, jogue 1, jogue 0. É a mesma coisa do LED. Jogue 0, jogue 1, acenda aqui, não acenda. É a mesma ideia. Eles só vão usar 2 comandos. Digital write, talvez aqui um digital read para ler os botões. Talvez não, para ler os botões tem que utilizar um digital read. Só. E delay. São 3 comandos do Arduino que eles vão precisar. Delay, digital read, digital write. Mais nada. Mais nada. Não existe nada. Eles não vão trabalhar com interrupção, nada. Eles não vão fazer mais nada além disso. Então, pronto. Tá aí o compromisso. Fechou, então. Tá fechado aí. Tá, o senhor ajudou bastante. Tá bom. Não, eu quero que vocês aprendam. Para mim, se vocês aprenderem e, quem sabe, um dia ganhar dinheiro para ajudar dentro de casa, né? Isso para mim já vai ser, já vou me sentir feliz. E quem quiser também fazer algum projetinho de internet das coisas, pode fazer também. Fica à vontade. Se você tem uma ideia de IoT e você quer fazer. E eu ainda digo mais a vocês, tá? Ao pessoal. Se você quiser também, Arquimedes, usar aquele software da Cisco que vocês já conhecem, o Cisco Packet Trace, tem lá alguns exemplos, pessoal, de IoT já pronta. Prontinho. Assim, um exemplo, eu mostrei aqui a Arquimedes já. Se você quiser usar uma daquelas para você utilizar no seu projeto, você pode. Agora, obviamente, que você não vai copiar o que está lá. Você pode até copiar, mas você vai melhorar o que está lá. Entendeu? Vai adaptar a sua necessidade. Se você fizer, não, eu vou fazer só cópia. Aí só cópia não interessa, né? Porque é aquele negócio, né? Cada vez que você faz e melhora, uma solução nova é criada, né, Arquimedes? Isso. Entendeu? Então, assim, se vocês fizerem, por exemplo, sei lá, imagine, né, que você queira fazer algum, sei lá, um controlador de CO2,
um controlador de porta de garagem, um controlador de, sei lá, de painel fotovoltaico. Comunicação com Bluetooth. Pois é, assim, vai ficar a seu critério, entendeu? Então, assim, é pensar uma forma que você possa dizer assim, poxa, essa solução é legal. Eu vou implementar isso aqui. Entendeu? Então, a gente está aqui para ouvir vocês. Ok. Zé, eu vou encerrar aqui a gravação. Eu acho que agora a gente já passou o recado que precisava, né? Já passou. Agora depende deles. Concorda? Concordo. E o Arquimedes, e o prazo que você vai dar? Você que você estava falando antes. Vamos lá, o que é que você sugere? A gente tinha pensado até quinta-feira. Você acha que até quinta-feira dá? Que dia hoje? Terça, 2 dias. Eu acho que dá, mas se quiser botar até. Porque sexta é Natal, né? É sexta é Natal. E eu preciso digitar as notas lá no sistema, né? Uhum. Se bem que eu acho que o sistema sempre dá um jeitinho de você postergar um pouco, né? Algumas coisas. Né? Mas é complicado. É complicado. Você sabe que a gente fica recebendo mensagem automática do sistema dizendo: cadê a nota? E o aluno, se ele quiser botar para torar no professor nessa hora, ele bota. Ele diz: eu tenho direito de receber as notas e não recebi. E aí? Bom, a princípio de hoje, né, teria hoje, aí quarta, quinta-feira. Eu acho que não sei se até quinta-feira daria para eles fazerem. Pronto, quinta-feira até 10 horas da noite, tá bom? O que é que vocês acham, pessoal? Pronto. Então, vou dar de hoje até. Eu vou só alterar lá aquele negócio para tornar mais fácil, né? E aí vou. Deixa eu fazer o seguinte: deixa eu parar de apresentar. Eu vou mostrar aqui esse camarada aqui. Cadê? Está aqui nossa disciplina. Vou mudar aqui e com eles acompanhando. Né? Então, cadê? Tá aqui, ativar tal. Nem precisa ativar a edição. Besteira. Para mudar a data da prova, não precisa fazer isso, não. Pronto. Recuperação, está aqui. Deixa eu clicar aqui. Então, aqui eu venho em configurações. Então, vamos lá. Duração. Hoje é dia 21. A prova já está aberta. Já. Aí vai até quinta, que é dia 23. Ao invés de 20 horas, eu vou botar até as 22 horas. Estão vendo aqui? Uhum. Até as 22 horas. Salvar e voltar. Pronto. Do fundo do meu coração, eu desejo que todos tenham um excelente Natal. Eu desejo que cada um de vocês consigam fazer as questões. Eu vou dar uma aliviada nas questões para, digamos assim, andar um pouco mais da metade. Né? E já que vocês vão fazer em Python, talvez vocês precisem aprender como é o Python juntamente com o Arduino. E aí, para isso, tem esse cara aqui, eu não lembro agora o nome dele, que tem essas aulas aqui, mostrando como é que você usa isso aqui no Python. Tem até eu não lembrava mais, tem até um vídeo aqui de controle de motor de passo. Mas tá bom, vamos lá, vamos para frente que atrás vem gente. Então, torcer para que eles gostem da prova e façam uma boa prova. Tá bom, então? Tá bom. Abraço para vocês.